Fala pessoal, Golzaço na área, chegando com aquele seu vídeo tradicional pós-rodada do Campeonato Brasileiro. Você vai saber tudo o que rolou na rodada 29. Tá afunilando, hein? Tá muito próximo a definição do nosso Campeonato Nacional. E você vai saber tudo aqui no Golzaço. Vai saber resultados, vai saber tabela de classificação, chances matemáticas, próxima rodada e muito mais. Fica até o final para não perder nada, hein? Antes, se ainda não é inscrito, aproveita, já se inscreve no canal, já ativa o sininho e vem com o Golzaço, bora conversar sobre o Campeonato Brasileiro. E a rodada 29 começou no último sábado, às 17 horas, quando na Arena da Baixada, o Santos venceu o time local, o Atlético Paranaense, por 1-0. Furacão, que já liga o sinal de alerta, hein? Vem em queda livre no Brasileirão. Priorizou as Copas, chegou à final da Sul-Americana, chegou à final da Copa do Brasil, mas vem mal no Campeonato Brasileiro e já se aproxima da zona de rebaixamento. Já o Santos, vitória importantíssima fora de casa, que distanciou um pouco o Santos do Z4 da competição. Também no sábado, no Maracanã, tivemos o jogo com cara de final. Flamengo e Atlético Mineiro duelaram no maior estádio do Brasil. Duas das melhores equipes do futebol brasileiro. E deu Mengão. Michael fez o gol da vitória do rubro-negro, que deu uma sobrevida para o Flamengo, que segurou o Galo e, ao mesmo tempo, somou mais 3 pontos, encostando ali, assumindo a terceira colocação do Campeonato Nacional. Também no sábado, tivemos no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, um empate sem gols entre Juventude e Bahia. Empate muito ruim para a equipe do Juventude, que segue na zona de rebaixamento. Já o Bahia não foi tão bom o empate, mas também não foi tão ruim, porque segurou o Juventude e manteve o Bahia fora da zona de rebaixamento. O Bahia é a primeira equipe ali, logo acima do Sport, que é o time que abre a zona maldita do Brasileirão. Fechando os jogos de sábado, tivemos no Independência uma vitória importantíssima do time da casa, o América Mineiro, que abriu o placar com Ademir contra a equipe do Fortaleza. David foi lá e deixou tudo igual para o Leão, mas já no fim do jogo, Felipe Azevedo apareceu e escorou para o fundo da rede, marcando o gol da vitória americana. Vitória importantíssima que deixou o América ali na primeira metade da tabela, encaminhando a sua permanência na Série A do Brasileirão. Já a Fortaleza teve a derrota custando caro, derrubou o Leão do G4 e agora o Fortaleza é apenas o 5º colocado do Brasileirão. No domingo tivemos mais 4 jogos. No estádio Arena do Grêmio, em Porto Alegre, muita confusão, pancadaria, selvageria em campo. O Grêmio abriu o placar contra o Palmeiras com Diego Souza, mas o Verdão foi lá e com 2 gols de Rafael Veiga e com o gol de Breno Lopes, virou a partida e ficou bem demais na fita, assumindo a 2ª colocação, a vice-liderança do Brasileirão. Já o Grêmio segue afundado na zona de rebaixamento, na vice-lanterna, com apenas 26 pontos. Após o jogo, a torcida do Grêmio invadiu o campo, quebrou cabine de VAR, agrediu também os policiais e seguranças que faziam a segurança do jogo e fez aquela confusão toda. Grêmio que deve levar um gancho pesado e vai ter dificuldades para voltar a jogar em casa ainda nessa edição do Brasileirão. Também às 16 horas, no estádio Castelão, tivemos o Ceará conseguindo uma vitória importantíssima contra o Fluminense. Vina, sempre ele de pênalti, fez o gol da vitória do vovô. Ceará, que ainda teve Gabriel Dias expulso ainda no primeiro tempo e jogou metade do primeiro tempo e todo o segundo tempo com um jogador a menos e mesmo assim conseguiu segurar o ímpeto do Fluminense. Vitória essa que tirou o vovô da confusão das últimas colocações do Brasileirão. Já o Flu perdeu a chance de encostar no G6. Também no domingo tivemos o São Paulo vencendo o Inter por 1-0 com gol de Gabriel Sara, logo no começo do jogo. Vitória
que deixou o São Paulo ali na 12ª colocação e também que acabou por parar o ímpeto do Inter, que tentava encostar ali nas primeiras colocações do Campeonato Brasileiro. No domingo, também tivemos a vitória importantíssima do Sport contra o Atlético Goianiense na Arena Pernambuco em São Gonçalo da Mata, com show dele de Mikael, o Jason de Recife. Mikael fez os 2 gols que garantiu a vitória rubro-negra contra o Atlético Goianiense. Vitória que deu uma sobrevida para o Sport, que agora tem 30 pontos e está ali 3 atrás do Bahia, o primeiro time fora da zona de rebaixamento. Detalhe que o Sport tem um jogo a mais que todas as equipes do campeonato. Teve seu jogo contra o Bragantino antecipado, que foi realizado no último meio de semana, e a equipe de Recife acabou por sair derrotada naquele jogo. Nessa segunda-feira, 2 jogos fecharam a rodada. No estádio Arena Pantanal, em Cuiabá, tivemos a equipe da casa vencendo o Red Bull Bragantino por 1-0, com gol já no final do jogo, gol dele, Rafael Gava. Vitória que garantiu o Cuiabá na primeira metade da tabela. Já o Bragantino perdeu a chance de assumir a 3ª colocação. Segue ali no G4, na 4ª colocação, mas com um jogo a mais do que o 5º colocado Fortaleza e que o 6º colocado Corinthians. Fechando a rodada, tivemos no estádio Neoquímica Arena, em Itaquera, São Paulo, com capacidade máxima. Tava bonito de ver o Itaquerão. O Corinthians venceu a Chapecoense por 1-0, gol de Roger Guedes, gol marcado aos 52 minutos do segundo tempo. Na última jogada da partida, escanteio, bola levantada na área e sobrou para ele, Roger Guedes. Estava bem colocado e botou a bola no fundo da rede, garantindo a vitória do Timão, que foi a 44 pontos e está bem na fita ali dentro do G6. E com os resultados da rodada, a classificação é a seguinte: o líder é o Atlético Mineiro, tem 59 pontos e um jogo a menos que o vice-líder Palmeiras, que tem 52. A 3ª colocação é do Flamengo, tem 49, mas tem 2 jogos a menos que o líder Atlético Mineiro e 3 jogos a menos que o vice-líder Palmeiras. A 4ª colocação pertence ao Red Bull Bragantino, que tem 49 pontos e tem 30 jogos já na competição. O 5º é o Fortaleza com 48, o 6º é o Corinthians com 44, o 7º é o Inter com 41, o 8º é o Fluminense com 39, o 9º é o América com 38, mesmo número de pontos do Cuiabá, que é o 10º colocado. Com 37 aparecem o Atlético Goianiense na 11ª colocação e o São Paulo na 12ª. O Ceará é o 13º com 36 pontos, o Santos 14º com 35, Atlético Paranaense 15º com 34 e um jogo a menos, jogo que será realizado nesta sexta-feira contra o Flamengo. 16º é o Bahia, 33 pontos, e é o último time ali fora da zona maldita do rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Abrindo a zona de rebaixamento, tem ali o Sport, 17ª colocação, com 30 pontos. Sport, como dito, tem um jogo a mais que todas as equipes. O 18º é o Juventude, também tem 30 pontos, 29 jogos. O 19º é o Grêmio, tem só 26 pontos, mas tem 2 jogos a menos que o 18º Juventude, apesar que os jogos do Grêmio são bem complicados, que ele tem a pagar ainda. Simplesmente Flamengo e Atlético Mineiro. E, fechando a tabela de classificação, temos a lanterna e já virtualmente rebaixada para a Série B, Chapecoense, apenas 13 pontos e uma vitória em 29 jogos na competição. Brasileirão, que terá alguns jogos nesse meio de semana, tanto jogos a se pagar, jogos atrasados, como também jogos antecipados. Nessa terça, teremos às 16 horas Atlético Paranaense e Flamengo, jogo atrasado da 4ª rodada. Já na quarta-feira, teremos Atlético Mineiro e Grêmio, 21 horas em Belo Horizonte, jogo atrasado da rodada 19. E na quinta, teremos Cuiabá e Chapecoense na Arena Pantanal em Cuiabá, jogo adiantado da rodada 31. Na sexta-feira, teremos Flamengo contra Atlético Goianiense, jogo atrasado da rodada 19. Após esses jogos no meio de semana, o campeonato vai ficar um pouco mais parecido
em relação ao número de jogos entre todas as equipes do Brasileirão. Já a rodada 30 acontece entre sábado e segunda, com 3 jogos no sábado: Corinthians e Fortaleza em Itaquera, Inter e Grêmio no Beira-Rio e Fluminense e Sport no Maracanã. Já no domingo teremos Bragantino e Atlético Paranaense, Atlético Mineiro e América, Santos e Palmeiras, Bahia e São Paulo e Ceará contra Cuiabá. Já a equipe da Chapecoense joga na segunda-feira contra o Flamengo. Já o jogo entre Atlético Goianiense e Juventude vai acontecer apenas no dia 23 de novembro, jogo esse que será realizado em Goiânia no estádio Antônio Ascioli. Jogo esse que foi adiado para que conseguisse realocar os jogos do Flamengo no Brasileirão. E para fechar esse nosso giro da rodada, vamos com as chances matemáticas de acordo com o site Chance de Gol. Mesmo com a derrota, o Atlético Mineiro segue absoluto em relação ao título. O Galo tem 83,3% de chance de conseguir o título do campeonato. O Flamengo tem 16%, o Palmeiras 0,5% e o Red Bull Bragantino 0,1% de chance de conseguir o título brasileiro. Já em relação ao rebaixamento, a situação mais crítica é da Chape, 99,9% já está virtualmente na Série B. Depois a equipe do Sport com 84%, Grêmio 79,3% e Juventude 78% são as equipes que correm o maior risco de rebaixamento para a Série B do Brasileirão. Esse foi mais um giro da rodada aqui no Gozaço. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho para receber as notificações. Não esquece também de deixar aquele like para fortalecer aqui com o canal. Um abraço e até a próxima!